Olá, turma, tudo bem? Vamos abrir o livro hoje na página 138, que é essa página aqui onde tem essas ilustrações, né? Essas duas pessoas. E a matéria de hoje será razão entre duas grandezas de mesma espécie, ok? Pessoal, como vimos na última aula da semana passada, razão nada mais é do que um outro nome que damos para a divisão. Quando você fala razão entre um valor sobre outro, ele está querendo dizer apenas um valor dividido por outro valor. Isso daí, gente, tem tudo a ver com a questão de proporção, escalas, que depois, nas próximas aulas, vamos aprender. Ok? Agora, olhando aqui o livro, vendo aqui, eu vou lendo e vocês vão acompanhando no livro. Ok? Considere a seguinte situação. A altura de Eduardo é 1,60 metros e a altura de Kleber é 180 centímetros. Qual é a razão entre a altura de Eduardo e de Kleber? Ok? Isso que ele está perguntando. Desculpe. No caso de Eduardo, tem uma seguinte questão. Eduardo, ele tem uma altura. Então, Eduardo, ele tem 1,60 metros. Ou seja, ele tem 1 metro e 60 centímetros, tá ok? Só lembrando, pessoal, 1 metro tem 100 centímetros, tá? Fazendo aqui do lado, 1 metro é igual a 100 centímetros, ok? Então, como seria a altura do Eduardo em centímetros? Se ele tem 1 metro de altura, ele já vai ter 100 centímetros, correto? Mais 60 centímetros que ele já tem. Então, aqui é 1,60. No total, ele vai ter 160 centímetros. Isso é importante fazermos isso daqui antes de resolvermos a questão em si, ok? Agora aqui, qual é a razão entre a altura de Eduardo e Kleber? Pessoal, preste atenção na frase. O nome do Eduardo vem primeiro e o nome do Kleber vem depois. O que isso quer dizer? Se o nome do Eduardo vem primeiro, então a altura do Eduardo tem que vir primeiro na conta. Ele vai vir de que maneira? A razão entre eles vai ser entre a altura do Eduardo sobre a altura de Kleber. Preste atenção na frase. Qual é a razão entre a altura de Eduardo e Kleber? O nome Eduardo vem primeiro e o nome do Kleber vem depois. Ou seja, o Eduardo vai ficar aqui em cima no numerador e o nome de Kleber, que veio depois, vai ficar aqui embaixo como denominador. A altura do Eduardo é 160 centímetros e a altura de Kleber vai ser 180, né? Como já está descrito aqui na questão. Pessoal, simplificando isso daqui, vamos lá, dividindo isso daqui, pessoal. Sempre fazendo a operação de divisão. Dividindo por 10 e dividindo por 10. 160 dividido por 10 vai dar, 16. 18 dividido por 10 vai dar, 180 dividido por 10 vai dar 18. Tem como simplificar mais. Eu posso dividir por 2 e dividir por 2. 16 dividido por 2 vai dar 8. 18 dividido por 2 vai dar 9. Essa é a razão. 8 nonos. Ok? É bem simples de entender. Só tem que fazer depois aqui a simplificação. E tem outras questões aqui nesses boxes aqui embaixo. Ok? Vamos ver aqui no exemplo 1, tá? Vocês vão acompanhando no livro e eu vou falando para vocês. A velocidade média de um veículo é a razão entre a distância total percorrida por ele e o tempo gasto para percorrer essa distância. Isso é, aí vem essa fórmula. Velocidade média é igual à distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Se a distância é dada em metros e o tempo em segundos, a velocidade é dada por metros por segundo, m/s. Se a distância é dada por quilômetros e o tempo em horas, a velocidade é dada por km/h, ou seja, quilômetros por hora. Vamos ver aqui um exemplo. Calcule a velocidade média de um ônibus que percorreu uma distância de 180 km em 3 horas. Aqui já tem uma velocidade, pessoal. Aqui é o exemplo da número 1, né? O que acontece?
Você tem aqui um ônibus, ele vai uma distância, vamos lá. Distância percorrida. No caso, a distância percorrida do ônibus é de 180 km que ele andou. E o tempo gasto, no caso, tempo gasto, no caso seriam de 3 horas. Qual seria a velocidade desse ônibus? A velocidade, no caso aqui, vai ser, olha, a distância dividida pelo tempo. Então aqui no caso vai ser 180 dividido por 3. Às vezes dá para resolver a divisão. 180 dividido por 3 vai dar 60. O símbolo daqui, pessoal, vai ser quilômetros barra H, que é a hora, ou seja, 60 km por hora. Essa é a velocidade média do ônibus, ou seja, ele anda aqui no caso 60 km para cada 1 hora de viagem. Isso que ele quer dizer. Ok? Aqui, pessoal, agora temos um segundo exemplo da mesma folha, na página 138. Densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes de uma localidade e a área em quilômetros quadrados nessa localidade. Ou seja, densidade demográfica é o número de habitantes dividido pela área. Tá? A densidade demográfica, pessoal, em estatística, é para determinar uma média de quantas pessoas moram por quilômetro quadrado, por metro quadrado. Ok? Para determinar se a densidade é muito grande ou muito pequena. Né? Geralmente cidades grandes, tipo São Paulo, Nova York, tem densidade muito grande, porque existem muitas pessoas andando dentro da mesma área, em média. Aqui temos aqui um exemplo. Determina a densidade demográfica da cidade de São Paulo. Em 2019, tinha a população de 12.176.866 habitantes em uma área próxima de 1.521 km². E aí, qual seria a densidade demográfica aqui no caso? A densidade demográfica vai ser dada para essa fórmula aqui, número de habitantes dividido pela área. Vamos lá, a densidade, no caso, seria os habitantes, que seriam 12.176.866 habitantes, sobre a área da própria cidade, que é 1.521 km². Pessoal, se você pegar uma calculadora, pegar esse valor aqui e dividir por esse, vai dar um valor aproximado na calculadora disso daqui, olha, 8.005,83. Ok? Arredondando, a gente não pode deixar mais ou menos assim, a densidade ficaria um pouquinho para cima. Então a resposta seria aqui, olha, 8.006 habitantes por quilômetro quadrado. Isso aqui, gente, é esse valor que está aqui arredondado, tá? Que aí nós estamos falando de pessoas. E a densidade de um corpo, né, no exemplo 3, é a razão entre a massa do corpo e o seu volume. Ou seja, a massa do corpo dividido pelo volume. Aí temos um outro exemplo. Calcule a densidade de um corpo de 1.200 gramas e 1.000 centímetros cúbicos. Ok? Vamos lá. Temos aqui a massa, né, que é o mesmo peso do corpo aqui na Terra. No caso aqui seriam 1.200 gramas, né, que seria o peso terrestre, sobre o volume. No caso seriam 1.000 centímetros cúbicos, então dividido por 1.000 centímetros cúbicos. Dividindo esse preço vai dar 1,2 gramas barra centímetros cúbicos. Ok? É só fazer um simples cálculo de divisão. Essa seria a nossa resposta. Ok? Até a próxima para resolver as atividades.